Para todos aqueles que me acompanham no YouTube, aqueles que ouvem, os amigos, os familiares, os irmãos, enfim, para todos que porventura venham ouvir ou assistir, como queiram colocar a palavra, o meu desejo é que Deus os abençoe, lhes dê paz, segurança, saúde, família harmoniosa, com pais amorosos, filhos obedientes, enfim, que em qualquer situação Deus esteja presente, consolando, sustentando, fazendo com que tenham perseverança. Eu digo sempre que todos os vídeos que nós gravamos sim para proclamar a palavra de Deus, a quem deve ser louvado, adorado, único. Somente Ele deve ser louvado. A glória é toda dele, porque a gente está divulgando a palavra que Ele deixou para a vida eterna ou condenação eterna. Nós vamos encerrar hoje o capítulo 3 do Evangelho segundo João. É muito interessante este capítulo, estes versículos do 31 ao 36, porque praticamente encerra a missão do profeta João Batista e uma revelação sobre Jesus surpreendente. Antes, porém, se você gosta de divulgar a palavra de Deus, compartilhe, comente, ainda que você tenha oposição ou discorde, não tem problema. Ninguém é dono da verdade a não ser a própria palavra de Deus. E todos nós temos falhas e todos nós temos a liberdade de concordar, discordar de alguma coisa. Por isso, não tenha medo de comentar. Mas vamos ao texto. Capítulo 33, do verso 31, ele encerra então até o 36, praticamente todo o testemunho de Cristo dado por João, afirmando que ele é sobre todos, pois ele não vem da criação natural, ele vem de cima, está acima de todos. O versículo 31, o profeta responde à pergunta desta forma: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio dos céus está acima de todos. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Jesus foi profetizado no Antigo Testamento, nasceu de forma milagrosa no ventre de Maria, sem a semente humana. Portanto, ele vem das alturas, não é uma concepção humana, e sim divina. Por esta razão é que ele está acima de todos, pois ele é o Deus encarnado. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Até então todos entendiam as leis de Deus no sentido puramente terreno, cerimoniais e cultos oferecidos a partir de coisas terrenas. E por isso mesmo que ele era muito contestado por estar fora daquelas tradições humanas e mostrar as espirituais. Quem veio dos céus está acima de todos. Todos os cerimoniais, todas as interpretações humanas, todas as criações dos fariseus, escribas e sacerdotes, agora perdem o valor diante das palavras que Jesus traz dos céus, do Pai das luzes. O versículo 32 e 33, os versículos, melhor dizendo, testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho.
Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que é Deus verdadeiro. Testifica o que tem visto e ouvido, testifica o que foi determinado pelo Pai. Jesus faz esta afirmação no capítulo 8, 26. Ele diz assim lá: muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso fala ao mundo. No verso 38, depois, neste mesmo capítulo, ele diz: Jesus afirma: eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso Pai. Quer dizer, ele fala das coisas espirituais de cima para baixo. E os terrenos falam daquilo que houve aqui na terra. Fica evidente aqui que Jesus falou o que ouviu e viu junto do Pai, conforme a afirmação já feita. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Apesar do testemunho de Jesus a respeito do Pai, profetizado, e eles tinham essas profecias no sentido literal apenas do que é realmente espirituais. Eles não sabiam definir isso. Então veja, a respeito do Pai e do que é realmente espiritual que ele testemunhar. Por isso, influenciado pelos fariseus, não aceitaram o testemunho de Jesus, desde que contrariava a vontade e satisfação da carne deles, como nos dias atuais. Os intérpretes e criadores de inovações, como os fariseus atualmente fazem, eles fazem agora. O testemunho de Cristo é o único verdadeiro. Quanto aos intérpretes, devemos estar muito atentos para não sermos enganados, para que estas coisas não entrem neste ouvido e saia desse. Entre aqui e volte, não registre nossa mente. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Todos aqueles a quem o Espírito Santo concede o entendimento, aceitam o testemunho, o certificado real sobre o Pai Celestial. E aí testificam que Deus é verdadeiro, é real, e exaltam a sua soberania, que é absoluta e restrita, sobre Jesus e o Pai Celestial. Esses que se tornam como o profeta João Batista, dizendo: é necessário que ele cresça, eu chamo. Estes que recebem o entendimento sentem isso, diminutos, incapazes. Versículo 34. Pois o enviado de Deus fala das palavras deles, porque Deus não dá o Espírito por medida a ele. O enviado do Pai fala as palavras do Pai, porquanto é perfeito e não tem o Espírito sob medida. Todos os salvos por Cristo, conforme a eleição do Pai, têm o Espírito sob medida, mas Jesus não tem sob medida. Pois ainda que salvos vivem nessa carne que fora corrompida pelo pecado. Portanto, só se tornarão perfeitos após o chamado para a vida no novo céu e na nova terra. Por isso mesmo Jesus anuncia, neste mesmo evangelho, que só vai a ele aqueles que o Pai os levar. Verso 35. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. O Pai ama o Filho e no dia da sua consagração, ou seja, o batismo, o Pai declara: este é meu Filho amado em quem me comprazo. O Pai não sente apenas prazer, mas deposita no Filho toda a confiança. Versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que não crê, todavia, mantém rebelde contra o Filho. Se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Temos aqui a desobediência e a fé, que promove a obediência. A desobediência é completa ou completada nas atividades religiosas e seculares.
Enquanto a obediência é reconhecida pela submissão, o que significa participar da vida eterna ao lado de Cristo, a desobediência permanece na ira por quê? Porque a origem é terrena, é do pecado original, é da criação natural de Adão e Eva. Jesus não vem da semente de Adão, ele é direto de Deus. Por isso, Jesus fala das coisas do alto, das espirituais, e os intérpretes falam das coisas terrenas. Diante deste episódio, podemos notar o quanto é difícil para o ser humano ser humilde. Os seguidores de João aparentemente estavam querendo preservar a posição do profeta. Porém, o profeta, consciente da missão recebida, obedecia humildemente e sempre exaltou o poder soberano do Senhor. Ele afirmou que Jesus não era o homem comum, pois viera diretamente do Pai. Todas as coisas, afirma o profeta, estão em Cristo Jesus. Por quê? Pois Jesus era o próprio Deus encarnado. Vem a afirmação mais notável sobre Jesus. Quem crer nele tem a vida eterna e o próprio Deus no seu coração. Quem vem de cima fala das coisas eternas e não das coisas da terra, como aqueles que, embora estejam entre o povo de Deus na antiga e na dispensação, falam das coisas da terra. As pregações hoje prometem: Deus é amor, e se você aceitar, ele vai arrumar sua vida, vai... Não. Primeiro, Deus é justiça, depois o amor. Suas pregações realçam sempre as ações humanas e falam de Deus como um suprimento mais para as coisas humanas e terrenas, e quando falam da salvação, sempre fazem questão de criar que a decisão e a aceitação de ser salvo não está sob o poder dos decretos de Deus, mas neles. E desta forma, anulam completamente com estas afirmações o ministério da obediência até a morte de cruz. Quer dizer, o sacrifício de Cristo fica nulo. E isso para salvar apenas os predestinados. Portanto, quem ouve a palavra de Cristo e recebe a fé espiritual é levado para o entendimento, tem a vida eterna. Quem não crê permanece sobre a ira do pecado original, a ira de Deus. Como você crê em Deus? Crê porque recebeu a fé para o entendimento ou apenas pela sua própria fé interpretativa? A palavra de Deus se discerne buscando todo o contexto em toda ela para o entendimento. Um versículo, ele está inserido em todos os livros da palavra, cada versículo, seja do Velho ou do Novo Testamento. Pense nisso. Não interprete textos isolados, não interprete versículos isolados, porque você é levado para as coisas terrenas. Tenha cuidado. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.